Começaria por um desafio. Por que recorrer à contratação? Por que o devemos fazer? Em que situações devemos? Em que situações não devemos? Pedia-lhe que parasse o vídeo, fosse ao fórum e pudesse escrever na pergunta respectiva as razões que lhe parecem ser justificações para recorrermos à contratação e as situações em que não devemos fazê-lo. Muito obrigado. Existem algumas razões-chave ou motivos que podem nos levar a recorrer à contratação externa. Uma delas é reduzir o tempo de execução do projeto, porque muitas vezes, quando nós precisamos de fazer o projeto mais rápido, é natural que recorramos a alguém que consiga trazer mais pessoas para trabalhar do que aquelas que nós temos disponíveis no momento, ou então quando precisamos de alguém que tenha mais proeficiência, mais prática em fazer determinado trabalho e por isso será mais rápido, enquanto nós vamos ter que explorar para tentar perceber como é que se faz. O segundo aspecto é reduzir o custo. Reduzir o custo porquê? Porque imaginem que temos que fazer uma tarefa complicada, complexa, melhor, e que para realizar essa tarefa vamos precisar de adquirir equipamentos ou eventualmente que treinar as nossas pessoas. Mas é uma tarefa que só vamos fazer uma vez e, portanto, o investimento terá pouco retorno, quer da maquinaria, quer do treino das nossas pessoas. Bem, será nesse caso preferível eventualmente contratarmos alguém externo para vir executar essa tarefa e depois ir embora, porque é uma tarefa episódica. A terceira situação é o cumprir de obrigações legais. Existem situações em que é obrigatório que o serviço seja prestado por alguém externo. Um exemplo disso é o fiscal único que algumas sociedades são obrigadas a ter. Não pode ser alguém da empresa, tem que ser alguém externo e independente. O quarto é gerir o risco. Gerir o risco porquê? Porque quando nós contratamos, passamos parte do risco do trabalho que estamos a fazer ou do projeto para a entidade que nos está a prestar o serviço. Um exemplo disso, o mais clássico, o mais banal, é o dos seguros, onde na verdade o que estamos a fazer é por um determinado valor, por um determinado prémio, estamos a terceirizar, estamos a passar para o nosso fornecedor uma porção do risco. E nunca conseguimos passar todo, porque existirão sempre danos, nem que sejam danos de imagem, que ficarão sempre do nosso lado e que não são possíveis de desbater totalmente com um contrato destes. Outra forma de reduzir o risco, e para não ficarmos apenas na área dos seguros, tem a ver com a possibilidade que temos de, por exemplo, contratar alguém que tenha mais experiência a fazer um trabalho. Já falamos desse exemplo antes pela redução do tempo, mas também pode ser pela qualidade do trabalho que vai ser entregue. E, portanto, sabemos que se contratarmos um especialista numa determinada área, em princípio o trabalho ficará muito melhor, muito mais bem feito, do que se tivesse sido feito por pessoas que estão a começar ou que têm pouca experiência. Portanto, reduzimos o risco de má execução do trabalho por recorrermos à contratação externa. O aumento da qualidade tem a ver com aquilo que eu disse, porque uma das formas de reduzir o risco é conseguirmos aumentar a qualidade. Contratamos experts, contratamos pessoas que, de uma ou de outra forma, já passaram por aquela situação e sabem como lidar com ela. O último caso é o aumento da produtividade. E o aumento da produtividade cifra-se em dois aspectos. Por um lado, às vezes quando temos alguém que ajuda a nossa equipa com conhecimento-chave, faz com que nós não andemos todos os dias a tentar perceber como é que as coisas se fazem. Isso aumenta muito a produtividade. Por outro lado, porque quando estamos a querer adotar novas práticas de trabalho, contratar alguém que mais uma vez tem conhecimento, tem experiência, pode ser muito útil. E como dizíamos há pouco, o risco não é completamente externalizável, não é facilmente passado para terceiros por via da contratação. Porquê? Porque, como nos mostra este boneco que pretende ser bem-humorado, estamos todos no mesmo barco. E essa coisa de nós dizermos que, bem, o projeto está a correr mal, é o fornecedor que tem culpa. Sim, mas somos nós os donos do projeto, somos nós que vamos beneficiar do seu resultado. E somos nós que vamos ficar prejudicados em última análise se não entregarmos.
independentemente de haver outros que também possam ficar prejudicados, especialmente em termos de imagem, nomeadamente o nosso fornecedor. Para além disso, perdemos o fator oportunidade. O custo da oportunidade foi incorrido, nós em vez de fazermos outra coisa, estamos a fazer aquilo. No entanto, não vamos conseguir ter no final o entregável, o resultado que se espera. E, portanto, lembre-se que contratar fora ajuda em muitas situações, mas isso não nos permite mandar o risco completamente para o outro lado do muro, não é? E às vezes isso é despercebido. Por outro lado, sempre que juntamos uma nova entidade ao processo, um fornecedor, existe um conjunto de riscos adicionais que aceitamos correr, nomeadamente relativos à relação que temos com eles, à questão contratual, até à questão da contratação pública, que, como sabem, por vezes acarreta riscos quando não é bem preparado ou quando nós não conhecemos bem o objeto ou não estamos tão bem treinados nos procedimentos legais, que são muitos e, como sabemos, às vezes bastante exigentes. Esta é uma recomendação do Tribunal de Contas de 2009, que num trabalho sobre a gestão de obras públicas em Portugal, sugeriu ao Estado a criação de um gestor de empreendimento e a definição das suas funções, responsabilidades e qualificações profissionais. O Estado respondeu a isso em termos de matéria legal em 2017, um bocadinho lento, e produziu alterações ao Código dos Contratos Públicos, na sua revisão que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2018, onde foi criada a figura do gestor de contrato, no 290A, que descreve de uma forma razoavelmente densa qual é que é o objeto da função e quais é que são os poderes que devem estar adstritos a esta nova função. Se repararem, e foi por isso que eu vos mostrei num vídeo anterior aquelas funções de gestor de projeto, elas comparam de uma forma quase bionívoca com as que estavam descritas pela Harvard Business Review. Vemos aqui que coisas como negociar, definir marcos de projeto, coordenar atividades, manter uma visão clara dos objetivos e do ritmo do trabalho, certificar-se que a equipa colabora, mediar conflitos ou garantir que as metas são atingidas, são coisas que estão previstas na lei, conforme descrito na coluna do lado direito, e correspondem àquilo que são as funções do gestor de projeto. Portanto, embora eu lhe chame gestor de contrato, e percebo que o faça porque estamos a falar do objeto que é os contratos públicos, na verdade o que estamos a fazer cada vez que lançamos uma contratação pública é lançar um projeto ou um subprojeto que depois terá um gestor de contrato ou um gestor de projeto, se preferirem, e portanto importa que ele tenha as qualificações que são necessárias e para as quais, diga-se, a lei à data é omissa. Como é que estamos em termos de qualificações e de competências em Portugal a este nível? Procuramos aqui fazer uma comparação entre aquilo que é a volumetria de contratos que existem no portal base e, portanto, registados como contratos de contratação resultantes de contratação pública, perdoem-me, versus aquilo que são o número de gestores de projetos certificados em Portugal. E o que é interessante é que, tendo nós uma fasquia à volta dos 400, 450 mil contratos que todos os anos são celebrados e, portanto, que carecem, se for maior a sua complexidade, de um gestor de contrato. As associações de gestão de projetos em Portugal dizem que nós temos à volta de 3.300 pessoas certificadas neste momento. Este número é um bocadinho maior, porque isto são dados de há 3 anos, mas para terem uma noção, são certificadas cerca de 300 pessoas ano em Portugal. O que estamos a falar, portanto, no limite temos 4.000 pessoas neste momento certificadas. Ora, para gerir aqueles contratos e só do lado do Estado, espera-se que se fossem necessários ter cerca de 25 mil pessoas certificadas, a que corresponderiam outras 25 mil do lado do setor privado fornecedor de serviços. Ou seja, temos aqui um gap de 46 mil pessoas certificadas e não considerando aquilo que é a economia privada, considerando só as relações entre o Estado e os privados. O que mostra que há de facto uma grande carência de profissionais qualificados
não de pessoas que sejam proeficientes na execução da tarefa, porque há muitas pessoas que, mesmo não tendo formação, mesmo não tendo certificação, desempenham muito bem o seu trabalho. Portanto, a certificação não é um passo de magia que nos torna competentes, mas com certeza que é um processo que confere confiança e que dá garantias de que a pessoa está mais qualificada do que estaria se não tivesse feito esse processo de certificação. Mas, e ponto base, existe uma falta muito grande de gestores de projeto disponíveis no mercado. Agora, gostava de refletir um bocadinho convosco sobre o risco dos contratos. Não é? Os contratos podem ser de vários tipos, de preço fixo, por exemplo, de preço fixo com incentivo de performance, ou seja, se acabar antes de determinado tempo ou com um determinado nível de qualidade, pode ter um acréscimo financeiro. Com ajuste económico, é uma coisa que em Portugal acontece pouco, mas pode estar indexado, por exemplo, ao preço das matérias-primas nos mercados internacionais. Pode ser um contrato de custos reembolsáveis com FII de gestão, em que nós pagamos um FII pela gestão da obra e pagamos à parte todos os materiais e todos os serviços que são produzidos. Podemos ter uma combinação dos anteriores. Não é? E depois temos custos reembolsáveis com ajuste com FII de gestão e com ajuste económico. É novamente uma combinação dos anteriores. E depois temos como último o tempo e materiais consumidos, ou o time and materials habitual. O código de cores do verde para o vermelho, ou do verde para o laranja, corresponde à percepção de risco do ponto de vista do cliente, do Estado. E, portanto, o preço fixo é o que acarreta menos risco. O preço fixo com incentivo de performance está praticamente ao mesmo nível. Contratos de custos reembolsáveis com FII de gestão e incentivo de performance ou com ajuste económico revelam-se com mais risco e com mais incerteza para o cliente. Agora, do ponto de vista do fornecedor, como é que é? Bem, o risco no preço fixo é maior e onde o risco é mais simpático para quem contrata é, obviamente, mais oneroso por outro lado. E, portanto, fica aqui uma reflexão sobre isso. E quando fizerem um contrato e quando estejam a pensar numa forma de contratar, pensem nestas esferas e até que ponto nós estamos a transferir o risco para o outro lado ou estamos a ficar com o risco do nosso lado. Isso é muito relevante. Agora, o tema era como conciliar, não é? E há algumas ideias. Primeiro, é preciso saber quanto é que demoramos em cada um dos passos do procedimento da contratação pública. Para quê? Para podermos pôr isso no plano de trabalho. Depois, tratar cada contrato como se fosse um projeto. Cada procedimento de contratação como um projeto. Em que tem um arranque, tem um conjunto de fases planeadas, tudo certinho. E depois aprender com os processos anteriores, compreendendo o que é que se deve e o que é que não se deve fazer a cada momento. Depois há algumas boas práticas. Bem, fazer corresponder a cada entrega um pagamento. Condicionar esse pagamento às respectivas verificações da qualidade do produto. Não ser apenas toma lá da cá sem haver um controle de qualidade. Delimitar os prazos de entrega e colocar sempre penalizações quando esses prazos não são cumpridos, porque senão o fornecedor não tem incentivo para o respeitar. Garantir que há mecanismos de acompanhamento e que o contrato não é só verificado no final, quando é entregue. É importante nós termos a certeza que o produto está a ser bem construído ou o serviço bem prestado. E, obviamente, exigir que o fornecedor envolva pessoas que sejam especializadas na área de gestão de projetos na relação para que possam calcular grande parte dos problemas que vão surgindo. Agora que terminou de rever estes conceitos, ia-lhe pedir que voltasse a parar o vídeo, voltasse ao fórum e procurasse responder novamente a cada uma das perguntas que foi formulada ao longo deste vídeo. Depois, por favor, compare as respostas dadas antes com as respostas que deu depois de ter sido exposto a estes conceitos. Muito obrigado. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Caso tenha ficado com dúvidas ou queira dar feedback sobre este vídeo, siga os passos descritos no slide. Obrigado.